Olá, bem-vindo à 14ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Regularmente fazemos reuniões do PQU Podcast. Maria Clara, Tiago, Luiz Alberto e eu nos encontramos para discutir, entre as outras coisas, temas para os episódios do PQU. Em uma dessas conversas, falávamos sobre a inserção de trechos musicais para de alguma forma ilustrar o tema do episódio. Então a Maria Clara nos contou que às vezes seu processo criativo acontece ao contrário. Ao invés de escolher o tema, desenvolvê-lo e então buscar uma música para ilustrá-lo, ela se inspira na música para chegar ao assunto do episódio. Gostei. Há alguns meses venho ouvindo muito o The White Buffalo, pseudônimo do cantor e compositor norte-americano Jake Smith. Stars can cast shadows. What is wrong? Rainbows are dead. We've been misled. Nothing more. Voz profunda, belas letras em músicas que contam histórias em que a violência é tema recorrente. Não como apologia, claro, mas como uma constatação de nossa realidade. A música que o Breno vai tocar agora chamou minha atenção para o tema dos assassinatos em massa. Like Martin Luther, like Pericles. Come join the murder. Come fly with black. We'll give you freedom from the human trap. Come join the murder. Soar on my wings. You'll touch the hand of God, and He'll make you king. And He'll make you king. Ocorrência brutal, em boa medida inexplicável e infelizmente cada vez mais comum. Não há explicações ou soluções simples para estas ocorrências. Nem acho que esta seja uma tarefa para o psiquiatra ou para a psiquiatria, mas para um conglomerado de áreas do conhecimento do qual, sem dúvida, a psiquiatria deve fazer parte. Nesse episódio do PQU Podcast, vamos tratar da condução da entrevista psiquiátrica de modo a facilitar a detecção de risco desta violência. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, que conta com a preciosa colaboração de Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário. Breno Vettorassi, do estúdio Vira Disco, é quem capta o áudio e faz a edição final. E a equipe da Predicado Comunicação cuida da publicação, divulgação, manutenção do site e manutenção das redes sociais. Trabalhamos duro para levar a você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam colaborar para uma prática clínica que traga resultados para seus pacientes e satisfação para você, médico. Orgulhosamente, vamos nos aproximando do episódio de número 300 do PQU Podcast. E quando eu vi, lá estava eu, usando o método Maria Clara de criação. Eu já havia deixado as músicas de lado e partido para uma busca na literatura sobre o assunto. Logo ficou claro para mim o lamaçal em que eu estava entrando. Episódios de violência em massa são trágicos. Despertam medo e insegurança na população, que se percebe vulnerável diante da violência imprevisível e que pode ocorrer mesmo em locais que antes eram considerados seguros, como igrejas, escolas, parques. Noticiados exaustivamente, despertam a atenção de palpiteiros diversos, criando terreno propício à criação de equívocos e de estigmas. Diante desse cenário, precisamos de clareza sobre o que pretendemos no episódio de hoje. Vamos começar pelo que não pretendemos. Eu não pretendo tentar explicar tais ocorrências. Como eu já disse, não há explicações simples e não dependeriam unicamente de conhecimento psiquiátrico. Não pretendo estabelecer de maneira definitiva a relação entre doença mental e violência em massa. Discutiremos esse tópico para ajudá-lo a desfazer alguns equívocos, sem esgotá-lo certamente. E não pretendemos ainda oferecer soluções. Não as tenho e tal tarefa não caberia ao psiquiatra, mas a uma rede extensa de profissionais com conhecimentos diversos.
Agora, o que eu pretendo sim é alertar você, psiquiatra em formação, que pessoas com ideias e motivações relacionadas à violência em massa podem se apresentar a você em diversas circunstâncias. A probabilidade de você, psiquiatra, vir a entrevistar um paciente com risco de violência em massa não é grande, mas não é desprezível também. 50% dos assassinos em massa com sintomas psicóticos passaram por uma avaliação psiquiátrica antes de agirem. Pacientes internados ou ambulatoriais, assim como pacientes em atendimento emergencial, podem apresentar risco de violência em massa. Existem situações em que o paciente é trazido a atendimento justamente por ter expressado de maneira direta e explícita ideação com conteúdo violento. Outras em que as manifestações são sutis. E outras ainda em que pacientes com sintomatologia psiquiátrica não relacionada à violência expressam durante a avaliação de rotina ideias, sentimentos, comportamentos ou motivações relacionadas ao risco de violência em massa. Criar um ambiente tranquilo e seguro para que os pacientes se sintam à vontade para falar sobre suas vivências, até mesmo as mais sombrias, é o objetivo de qualquer entrevista psiquiátrica, mas ganha especial importância quando falamos de risco de violência em massa. Receptividade e gentileza para acolher o paciente, somado ao profissionalismo e à seriedade de quem entende a gravidade da tarefa, é um bom ponto de partida para dar o tom ao clima inicial da entrevista. O setting da entrevista deveria ser preservado o quanto possível, tendo em vista questões legais e a segurança do paciente, da equipe e sua própria. Em casos em que o paciente é levado, às vezes por força policial, a atendimento logo após um ato de violência, ou por fazer ameaças, decisões sobre manter algum nível de contenção física, às vezes os pacientes chegam algemados até, ou de entrevistar o paciente sozinho, devem ser tomadas levando em consideração o seu melhor julgamento clínico, mas também em colaboração com policiais ou seguranças. A estrutura básica da entrevista, com prólogo, abertura, corpo da entrevista, fechamento e finalização, também deve ser mantida. E uma postura que ajude a evitar juízo de valor deve ser preservado a todo momento, mesmo quando lidando com revelações que não estejam de acordo com seus valores e princípios morais. Você não precisa aprovar, mas para completar a sua tarefa, terá que manter a tranquilidade e seriedade. Ao menor sinal de julgamento, o paciente não se sentirá seguro para contar com você. No episódio número 1 do PQ Podcast, eu falei algumas palavras sobre como nos prepararmos para evitar emitir juízo de valor na avaliação de ideias suicidas, mas que podemos facilmente transpor para a avaliação do risco de violência em massa. Outra coisa que ajuda é, com alguma frequência, examinarmos nossas ideias, sentimentos e experiências com o suicídio. Questionar-se: o que sinto quando alguém me fala sobre suicídio, mesmo que seja em um ambiente não profissional? Tenho tido pensamentos de que o suicídio seja algo pecaminoso ou antinatural? Tenho tido pensamentos de que pessoas que cometem suicídio são fracas ou covardes? Eu me vejo como alguém capaz de cometer suicídio? Tive familiares, amigos, pacientes que se suicidaram? Como me sinto a respeito disso? Eu não quero dizer aqui que hajam necessariamente respostas corretas para estas perguntas. Saber o que pensamos e como nos sentimos nos ajuda a cuidarmos de nossas reações diante do tema, independente das respostas que encontramos. Outro caminho ainda é a tentativa de ampliarmos nosso repertório emocional, eu diria até mesmo moral, dilatando assim nossa capacidade de sermos empáticos. Uma maneira é lendo livros, vendo filmes, assistindo peças de teatro que lidem com o tema. A agenda da entrevista, ou seja, o que o paciente e o psiquiatra esperam da entrevista, será montada a partir do conteúdo da abertura e das informações que se tem de quem encaminhou ou trouxe o paciente para atendimento. A investigação de risco de violência pode ser uma pauta trazida de fora, quando o paciente já esteve violento, ou quando suas ideias ou intenções vazaram de alguma forma, ou uma pauta que aparece no decorrer de uma consulta rotineira. A estimativa clínica de risco de violência em massa é feita a partir da avaliação de alguns fatores suspeitos,
além de outros aspectos relevantes à tomada de decisão clínica. Elementos que eu considero essenciais são presença de transtorno mental, emoções, sentimentos e comportamentos relacionados à violência em massa, ocorrência de episódios de violência de qualquer tipo no passado, caracterização do tipo de violência e outros fatores de risco. Então vamos lá. A investigação de transtornos psiquiátricos, particularmente transtorno bipolar e transtornos psicóticos, é indispensável, mas por algum motivo tornou-se polêmica. Nós, psiquiatras, temos a obrigação de fazer tudo o que estiver em nosso alcance para diminuir o estigma contra pessoas com transtornos mentais. E não há dúvidas de que não se deveria estabelecer uma relação imediata entre a ocorrência de sintomas psiquiátricos e violência em massa. Porém, isso não justifica que nos apressemos em negar a possível relação entre elas. Quer um exemplo? Silver e colaboradores, em artigo de 2018, diz o seguinte, abre aspas, a maioria das pessoas que cometeram violência em massa não tinham um diagnóstico psiquiátrico prévio, fecha aspas. Apesar de verdadeira, o que realmente essa frase nos diz? Primeiro, teríamos que ter certeza de qual a definição de violência em massa utilizado. E existe uma grande heterogeneidade na literatura. Mas a pegadinha mesmo é que ele fala de diagnóstico psiquiátrico prévio. O fato de o paciente não ter sido diagnosticado com um transtorno psiquiátrico previamente não quer dizer que não possa estar cometido por sintomas no momento da violência. Há vários casos de violência em massa em que a relação com a ocorrência de sintomas psiquiátricos foi sim estabelecida. E por isso o médico avaliando esse risco é obrigado a investigá-la. Sem falar que das possíveis motivações para a violência em massa, a sintomatologia psiquiátrica é uma das poucas que eu consideraria reversível, já que pode ser tratada de maneira eficiente. Que fique claro, sabemos com bastante certeza de que a imensa maioria dos pacientes com transtornos mentais nunca cometerá algum tipo de violência, menos ainda uma atrocidade como um assassinato em massa. O psiquiatra deve estar atento à presença de um tipo de sintomatologia bastante específica. A presença de delírios elaborados e sistematizados com pouca capacidade de insight e pouca crítica coloca o paciente em uma situação em que a crença no delírio se torna prioritária em sua vida mental e, portanto, tem muita influência nas ações dele. Os temas do delírio podem ser variados, mas a crença de que precisa agir para se salvar seus familiares ou mesmo a humanidade é comum. Pacientes podem acreditar que estão matando o próprio Satanás, evitando uma catástrofe climática global, lutando contra um genocídio. A presença de alucinações que dão ordens e comandam as ações do paciente também deve ser consideradas indicativas de alto risco. Angels that turn my wings to wax now. I feel like Judas, grace tonight. And on that day he lied to me, like Martin Luther, like Pericles. Knoll e Meloy, em artigo de 2014, descreveram um processo cognitivo que consideram relacionado à ocorrência de violência em massa em pacientes psicóticos. Trata-se de um processo em 4 etapas. Na primeira, a pessoa percebe a existência de um perigo imediato. Essa percepção pode ser originada do processo psicótico e amplificada por sentimentos de inadequação e exclusão social, ou pela ocorrência de abusos, entre outras coisas. Sentimentos de medo, raiva, culpa, ressentimento surgem a partir desta vivência. Na segunda etapa, a pessoa avalia a possibilidade de ações legais e sem uso de violência para se defender do risco. Se decidir que não há saída, a violência passa a ser inevitável e até mesmo justificável. A partir desse ponto, na terceira etapa do processo, o paciente passa a fantasiar cenas em que atua como algum tipo de salvador, garantindo a segurança de muitos ou punindo aqueles que teriam agido de forma errada ou imoral.
Na quarta etapa, o paciente começa a se mover da fantasia para a implementação de um plano de ação. Perguntas específicas para cada uma das 4 fases descritas podem ser elaboradas para investigar a magnitude do risco de um paciente psicótico envolver-se em um episódio de violência em massa. Como eu já disse, não podemos cair na armadilha de descartar a possibilidade de que sintomas psiquiátricos sirvam de motivação para um episódio de violência em massa. Por outro lado, não devemos ser ingênuos e imaginar que não possa haver outras motivações. O segundo elemento que citei como essencial na avaliação de risco é a presença de determinados tipos específicos de emoções, sentimentos, vivências, que ocorrem independentemente da presença de um diagnóstico psiquiátrico. Pacientes que se incomodam por longos períodos com sentimentos de perseguição, uma perseguição não delirante, injustiça, amargura ou ainda desprezo ou ódio por grupos específicos de pessoas devem ser criteriosamente avaliados sobre o risco de violência em massa. O mesmo modelo de 4 etapas proposto por Knoll e Meloy pode ser adaptado para pacientes que não estão psicóticos. A ocorrência de episódios de violência no passado, de qualquer tipo, é o maior preditor isolado de que um novo episódio ocorra, e, portanto, todos os episódios devem ser caracterizados. Um histórico de agressividade não é facilmente extraído em uma avaliação psiquiátrica. Vergonha, medo das consequências, receio de ser julgado são motivos pelos quais pacientes costumam evitar este assunto. No já citado episódio 1 do PQ Podcast, eu apresentei o Case Approach, um método para avaliação de eventos suicidas. Esse mesmo método pode ser facilmente adaptado para facilitar a avaliação de eventos de violência. Se ainda não ouviu o episódio, sugiro que o faça. Eventos mais recentes de violência são mais relacionados com recorrência, e o tipo de violência também deve ser investigado e caracterizado. Em um artigo de 1987, Meloy descreve 2 categorias distintas de violência. A violência afetiva, ou reativa, como eu prefiro, é a violência perpetrada por indivíduos que reagem de maneira impulsiva à emoção intensa de raiva. Esse tipo de violência não é um bom preditor de risco para violência em massa. E a violência predatória, por outro lado, é aquela que deve chamar nossa atenção na avaliação de um paciente com risco de violência em massa. O indivíduo tipicamente pensa e se prepara meticulosamente antes de agir. Exatamente por isso, é possível detectar no paciente algum prazer em imaginar e planejar o ato violento. Compreensível se lembrarmos que, na visão destes pacientes, psicóticos ou não, eles estão agindo para se salvar e salvar outras pessoas de um grande mal. Sean Shea propõe uma terceira categoria de violência que pode nos ser útil, a violência biológica. Um nome ruim para descrever as situações em que uma doença neurológica ou um transtorno psiquiátrico é causa de violência. Em nosso caso, já discutimos como a presença de transtornos psiquiátricos devem ser avaliados na caracterização de risco de violência em massa. A caracterização desses tipos de violência facilita a avaliação de pacientes quanto à sua presença em consultas de rotina. Uma vez que a hipótese de violência em massa seja levantada, outros fatores de risco podem ser investigados. Além da presença de transtornos psicóticos, outros transtornos psiquiátricos poderiam estar relacionados a episódios de violência em massa. Alguns autores sugerem que os transtornos de personalidade constituíssem fator de risco, mas faltam evidências para sustentar essa hipótese. Homens jovens provenientes de áreas com altos índices de violência, com histórico de abuso físico ou psicológico, encaixam-se no perfil de alto risco, para qualquer tipo de violência, não apenas a em massa. Relacionamentos pessoais instáveis, desemprego, histórico de dificuldades na adaptação social, na infância, particularmente na escola, são outros sinais de risco. Parece óbvio, mas é melhor deixar claro. A manifestação, mesmo que sutil ou indireta, de intenção de violência em massa é um fator de risco que nunca pode ser negligenciado.
Eu gostaria ainda de falar algumas palavras sobre o que podemos fazer como psiquiatras diante de pacientes com risco de perpetrarem um ato de violência em massa. Independente da discussão sobre se o transtorno mental poderia ser uma causa central nestes eventos, o psiquiatra tem uma variedade de ferramentas para diminuir o risco de que um episódio como este ocorra. Conduzir uma avaliação completa e cuidadosa. Instituir tratamento de qualquer transtorno mental que possa contribuir com o aumento do risco. Colaborar com os agentes da lei e comunicar potenciais alvos, quando isso for apropriado, são algumas das ferramentas. A decisão sobre a quebra do sigilo médico-paciente é sempre difícil. Alguns princípios básicos devem ser lembrados. Uma primeira medida sempre deve ser tentar convencer o paciente a comunicar o risco para outras pessoas, na forma de um pedido de ajuda. Você, psiquiatra, deveria intermediar essa comunicação e oferecer estratégias de ajuda e tratamento quando for o caso. Já a quebra de sigilo sem o consentimento do paciente só é possível quando os sintomas psicóticos perturbem o juízo de realidade do paciente, ou quando o risco para ele mesmo ou para as outras pessoas seja iminente. Minha sugestão, em uma situação como esta, é de que sempre discuta o caso com colegas mais experientes. Com esse comentário encerro este episódio do PQ Podcast, no qual discorri sobre estratégias para avaliação de risco de violência em massa, derivadas do que se sabe sobre o tema até o momento. Espero que o tenha aproveitado. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.